Ora boas, neste vídeo eu quero falar acerca do argumento do apelo à autoridade, ou a falácia do apelo à autoridade, que é basicamente o argumentum ad verecundiam. Parece que é assim que se dizem. Mas pronto. Ele pode ser pensado de muitas maneiras. O argumento a falácia do apelo à autoridade. Uh, Principalmente pressupondo um diálogo racional, se assim se pode chamar, um debate dialético, é suposto ter cuidado antes de apelar a determinada autoridade. Neste caso, a autoridade pode ser uma autoridade administrativa, que está no cargo por votação, seja o que for, ou uma autoridade científica. Nem sempre o apelo à autoridade é uma falácia. Mas há momentos em que é. Às vezes pode-se fazer um apelo a uma autoridade intelectual por causa do seu reconhecimento, por causa da sua uh, da sua popularidade, por exemplo, e trazer a mesma opinião dessa autoridade reconhecida pelos outros para sustentar quando essa mesma opinião, por exemplo, que a minha. Então eu vou buscar essa perspectiva dessa autoridade que é reconhecida pelos outros para sustentar a minha opinião, com uma base de sustento, em que o outro pode ser tomado por arrogante por colocar em causa essa autoridade ou essa opinião. E depois também há uma questão muito importante, que é, além de se confiar absolutamente numa autoridade, porque às vezes mais importante que confiar na opinião de uma autoridade é confiar, por exemplo, quando se fala em ciência, nos estudos em específico. Às vezes o melhor que uma pessoa deve fazer é procurar estudar em específico, ou buscar referências empíricas específicas acerca de alguma coisa, em vez de confiar na autoridade, numa autoridade que supostamente estudou isso e descreveu os seus estudos. Se uma pessoa tiver a possibilidade de ir aos factos de forma direta, não deve confiar, pelo menos cegamente, numa autoridade que falou ou que descreveu esses factos que supostamente estudou. Pois pode não ter estudado. As crenças ou as teorias baseadas em factos podem não estar corretas. Portanto, se uma pessoa tiver a possibilidade de ir aos factos, de ir à realidade concreta, uma pessoa deve ir. Depois, esta falácia é plurífica, pode ser entendida de muitas maneiras. A falácia do pela autoridade no sentido de uma autoridade, por exemplo, uma autoridade relativamente à biologia, de repente falar algo acerca daquilo que não tem a ver com o seu âmbito de estudo e uma pessoa tomar isso que ela falou acerca de algo que não tem a ver com o seu âmbito de estudo como se fosse algo super fundamentado. E não tem de ser necessariamente. Alguém pode ser uma autoridade máxima, entre aspas, para falar acerca de determinadas coisas, para descrever adequadamente determinados fenómenos, seja como for, mas não ser autoridade para falar acerca de outras coisas. Uma pessoa pode ser uma autoridade da biologia e ser um zero à esquerda a falar de física de uma maneira ou de outra. E nós temos de ter isso em atenção, porque muitas vezes determinadas autoridades são autoridades nas suas áreas em específico, e às vezes é algo até muito específico, mas não são propriamente autoridades para falar acerca de outras coisas que não estudam, que não investigam, que não têm bagagem empírica, por exemplo, ou empírica objetiva, não têm o mínimo de sustentabilidade, o mínimo de estudos fundamentados para falar acerca de outras coisas. E muitas vezes confunde-se e faz-se apelos à autoridade em determinados debates eléticos, diálogos racionais, seja o que for, para ganhar alguns benefícios, mas que se uma pessoa for a escrutinar, se uma pessoa for a ver bem, são falaciosos. São simplesmente falaciosos. Não são produtivos, não são construtivos, não são positivos, são só meros sofismas, ou uma retórica em que não interessa assim tanto a sustentação empírica ou a busca pela verdade, ou seja o que for, mas sim atingir determinados objetivos. Portanto, nós devemos ter muito cuidado com
o apelo quando alguém faz, tanto em fazer como quando alguém faz um apelo a determinada autoridade para sustentar determinado assunto em que a pessoa acredita, por exemplo. A melhor coisa que uma pessoa tem a fazer é, primeiro, perceber que pode ser autoridade para falar numa coisa e não ser autoridade para falar noutra, e esta questão da autoridade é muito relativa, porque há várias formas de autoridade, por reconhecimento, por uma autoridade administrativa, que administra isto porque tem esse cargo por mérito, seja o que for, autoridade intelectual ou científica, e nós temos de aprender a colocar isso em causa. Nós temos de aprender simplesmente a colocar em causa as autoridades. E ter cuidado com os apelos às autoridades. Uma autoridade não tem de saber tudo. E às vezes mais importante do que uma pessoa confiar cegamente naquilo que uma autoridade diz relativamente a estudos que possam não ter feito, é, se possível, uma pessoa realizar esses mesmos estudos. E não confiar absolutamente numa autoridade só porque já é autoridade. E nas conclusões que tirou de determinados estudos relativamente a determinadas experiências ou factos que realizou ou que produziu, seja o que for. A melhor forma é aquilo que eu costumo falar, uma pessoa incentivar a si mesma a curiosidade, liberdade e independência intelectuais e até empíricas. Claro que isto torna-se diferente quando se fala em teoria de direito ou quando se fala em confiar na autoridade de alguém, por exemplo, num dentista. Uma pessoa não deve confiar cegamente naquilo que um dentista diz relativamente à saúde dos dentes. Não deve confiar absolutamente em determinada autoridade. Mas deve reconhecer que essa pessoa está nesse cargo e tem uma licenciatura, ou seja o que for, em medicina dentária, que também não é por acaso. Agora, tem sempre vantagens em pedir segundas opiniões e não confiar absolutamente na autoridade de quem, nesse caso, por exemplo, tem ou uma licenciatura ou é formada em medicina dentária. Eu estou a dar este exemplo, eu poderia dar outros. E o mesmo acontece, e eu acho que tudo que tem a ver com a espiritualidade neste momento ainda é potencialmente polémico e problemático e dá pano para mangas. E outra coisa é confiar absolutamente em autoridades que não estudaram de todo a fenomenologia que envolve a espiritualidade no sentido mais geral, a metafísica empírica. Pessoas que não estudaram, autoridades podem ser mesmo autoridades para falar acerca de determinados na física, por exemplo, mas elas não são autoridades para falar acerca de, ou não devemos reconhecer essa autoridade, quando elas falam acerca de fenomenologias que envolvem espiritualidade, ou seja o que for. Porque elas não estudaram isso, elas não investigaram isso a fundo, elas mal têm conhecimentos acerca disso, portanto, elas não poderão ser, e nós não deveremos reconhecer a autoridade dessas pessoas para falar acerca de outras coisas que não estudaram, não investigaram, que não leram, e que não têm um mínimo de referências empírico-objetivas que possam sustentar determinadas crenças ou descrenças. Isto pode ser relativamente polémico aquilo que eu estou a dizer, mas se uma pessoa for ver bem faz o mínimo sentido. Então, se uma pessoa não estuda, não investiga adequadamente determinados fenómenos, quer acredita ou não que exista, mas se uma pessoa não estuda nem investiga, não há autoridade para falar acerca disso. Portanto, nós também não devemos reconhecer a autoridade dessas pessoas para falar acerca disso. E eu falei este assunto da espiritualidade que eu considero que é polémico e eu acho que filosoficamente enriquecedor uma pessoa não fugir dos assuntos, uma pessoa estudá-los. Também posso falar em ufologia, por exemplo. Quem não estuda profundamente a fenomenologia ufológica, por exemplo, relativamente aos extraterrestres, ou seja o que for, não é autoridade para falar acerca disso. Agora, quem tem dados empírico-objetivos, porque foi estudar, porque foi a campo, estudar as coisas, poderá ser minimamente autoridade, mas mesmo isso, mesmo quem estuda profundamente determinados assuntos, é falível. E nós devemos questionar a autoridade, quem fala acerca, mesmo diante dos assuntos que ela própria estuda. Porque as autoridades, de tempo a tempo, vai havendo aquelas revoluções em termos de paradigmas científicos e uma pessoa tem de estar aberta para a possibilidade de as crenças de determinadas autoridades ou os paradigmas em que determinadas autoridades acreditam poderem ter de ser colocados em causa. Portanto, temos de aprender basicamente, e repito, a colocar em causa todas as autoridades, sejam elas quais forem. Relativamente. Para não cairmos no erro de confiar absolutamente em autoridades que podem ter falhado muito
mesmo diante dos assuntos em que elas são objetivamente consideradas autoridades, ou conhecidas enquanto autoridades. Porque são falíveis. Então, neste caso, o melhor é nem trazer a reputação delas simplesmente porque sim, para debates dialéticos ou diálogos racionais, ou seja o que for, e procurar, se possível, realizar os mesmos estudos que essas pessoas, essas autoridades, supostamente realizaram para tirar determinadas conclusões. O importante é não confiarmos cegamente e não seguirmos cegamente e não reconhecermos cegamente as autoridades, mas ao mesmo tempo também não ficarmos doentes sempre a denegrir tudo e mais alguma coisa à nossa volta. Fica aqui uma pequena desconstrução apenas, uma desconstrução filosófica, em termos de teorias de argumentação e lógica informal. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal e comentem, partilhem, porque é importante para fazer crescer o canal, ponham like e cumprimentos filosóficos.